Olá, Ju. Seja bem-vinda, primeiríssima por aqui. Oi, Angel, isso? Olá, Bárbara, seja bem-vinda. Eita, gente, sejam bem-vindos, coisa boa estarmos de volta. Boa noite, que saudade, sim. Oi, Dani, oi, Thaís, Marcela. Oi, Aline, coisa boa vê-la aqui, seja bem-vinda, Dayana. Gente, vai dando oi aí, dizendo de onde vocês são. Se vocês estavam no Café com Milagres da outra vez, Emily, nós somos incríveis, amada. Obrigada. Oi, Calopes. Boa noite, Cecília. Quem mais aqui deu oi que tava atrás? A Emily, boa noite. Oi, Elaine, bom revê-la. Silvana, minhas mentoradas aí. Coisa boa. Giovana. Eita, gente, tô animada. Peruíbe, São Paulo. São Paulo tem vários nomes diferentes, né? Seja bem-vinda. Oi, Mariana. Fernandes, Abri, pela primeira vez, seja bem-vinda. Bárbara de Porto Alegre, bem pertinho. Araxá, que nome gostoso. Oi, Thaís. Esperar o pessoal ir entrando. Nosso primeiro episódio hoje de Café com Milagres. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu quero ouvir um pouquinho só, um pouquinho mais. Vocês já pararam para sentir a música clássica? Clássica, né, amor? Piano. Caiu. Deixa. Quem quiser ir respirando fundo comigo, se mantendo aqui presente, já vamos iniciar. Pode ir baixando, amor, aí eu vou falando aqui pra isso. Vamos lá. Quem está aqui que não deu oi, que não deu boa noite, que não disse de onde é, por favor, coloque aí que eu quero te ver, tá bom? Lembre-se que você está me vendo, mas eu não estou te vendo. Então essa é uma forma de saber que você está aqui, sentir a sua presença. E Café com Milagres surgiu do meu desejo ardente de compartilhar o conhecimento que eu venho estudando há pelo menos 2 anos. Eu sempre olho pro Maicon porque eu nunca tenho noção de tempo, não fico pensando, comecei agora, fazem 2, 3, não faço isso, mas fazem pelo menos 2 anos. O livro que a gente estuda é esse aqui, se chama Um Curso em Milagres. A gente também aborda um outro livro que eu vou mostrar para vocês na nossa live de quarta-feira, 7/7, os nossos encontros começam hoje. Todos os domingos, às 20h20 e todas as quartas, às 7/7 da manhã. E, basicamente, a gente aprofunda algumas ideias, às vezes uma linha, às vezes um parágrafo desse livro. Esse livro tem uma linguagem espiritual, tá? E ele tem termos cristãos. Então, cristãos, amor? Isso. Cristãos. Às vezes eu falo baseado em alguns termos, em alguns conceitos cristãos. Por quê, ao meu ver? Porque é a linguagem que a maioria das pessoas no mundo inteiro, de alguma forma, conhece, né? Então, se você ouvir alguma palavra aqui que você tem uma interpretação definida, eu te peço para estar aqui aberta. Nós estamos juntos para aproveitar o conhecimento que tem aqui, tá? Esse conhecimento não quer estar certo ou errado, esse conhecimento apenas é. Vocês vão ver que em nenhum momento
ele diz que outro conhecimento está errado. Ele apenas é, tá? Então eu peço para que você ouça e que por mais que muitas vezes trave, né, que você queira ficar ali numa palavra, numa ideia, que você deixe fluir, que você ouça todo o resto, porque às vezes a gente fica ali intrigado e começa uma comunicação interna e já não ouve mais nada dali pra frente. Então eu te peço que solte para pegar toda a ideia, depois você reflete, depois você vê se faz sentido, depois você sente o que essa ideia te gerou, se você aplicar ela nessa vida, o que ela pode te gerar. É para você refletir, é para você ser curiosa ou curioso, tá bom? A gente hoje vai falar sobre o capítulo que fala sobre a crença no inacreditável. Será que eu acredito em algo inacreditável? O que me diria isso? Será que se eu olhar para os meus resultados, eles são resultados inacreditáveis? Será que eu posso considerar dessa forma? Vamos lá, vamos começar. Já somos 41 pessoas aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Como que eu me conecto a vocês então? Percebam? Quem percebe, quem já me conhece, sente que eu estou um pouquinho nervosa. Fizemos o que, amor? 26 episódios da outra vez? 24, 25. Foi por aí, acho que 26, amor. É? Acho que a gente fez um a mais depois que já tinha acabado. Por aí. E imagina, 26 corridos, 2 dias na semana, e eu não me acostumo. É uma sensação muito gostosa de termos aí quase 50 pessoas reunidas para uma mensagem tão profunda, que traz tanta clareza. E para que eu fique mais tranquila e sinta que vocês estão entendendo, tá, gente? Porque não é fácil trazer esse conhecimento, porque esse conhecimento é totalmente contraditório à ideia que talvez você acredite, que eu acreditava, que a maioria acredita. Se você sente que está sofrendo na sua vida, se você sente que não está feliz, para você sair daí, a ideia é totalmente contraditória. Porque a ideia que você acredita te levou a esse resultado de sofrimento. E para você mudá-lo, você tem que acreditar em coisas diferentes. E a ideia desse livro é a ideia totalmente contraditória. Então, é desafiador trazer. Precisa de muita conexão. E eu te peço aí, ó, 52 pessoas. Boa, gente. Sejam bem-vindos. Eu te peço que se conecte comigo, tá? Então, como a gente faz isso? Joga love aqui do lado, porque quando estiver fazendo sentido, que você estiver engajado e pensando, caraca, que conhecimento incrível, meu Deus do céu, love, 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 porque eu penso, tá ok, tá fluindo, está recebendo. É como se a gente tivesse essas 54 pessoas dentro de uma sala, tá? Eu estivesse falando e vocês com os olhos em mim, e eu soubesse que isso realmente está fazendo sentido. É somente assim que eu sei, e aqui eu te peço que nos corações, então, você perceba que estão seus olhos para mim, tá bom? Dá coração que eu sei que você está conectada. Outra coisa, se surgirem dúvidas, perguntas, tá? Se você tiver uma pergunta durante a nossa live e você quiser que ela seja respondida realmente, claro que você quer que seja respondida quando você tem uma pergunta, né? Joga aqui, tem um balãozinho com um pontinho de interrogação, clica ali, manda a sua pergunta. Aqui nos comentários, o que você vai colocar pra mim? Cara, se cair ficha, se... Novas percepções. Se você flagrar ideias, se você pensar, você compartilha aqui, beleza. E outra coisa, hashtag milagres, né? Quem esteve aí no Café com Milagres nesses 26 episódios, se não esteve ao vivo, mas assistiu depois o gravado, coloca a hashtag milagres aí. Eu quero ver quem já esteve em Café com Milagres e quem está aqui e que estava esperando por esse momento novamente, assim como eu, assim como o Michael, porque caraca, a gente sentiu falta demais desse contato. A gente sentiu muita falta. Eu cheguei a conflitar. Volto, não volto, meu Deus do céu, quero voltar. Queria vir enxutado, como foi da primeira vez, né, amor? Quero compartilhar, porque a primeira vez que eu li esse livro foi muito impactante. E eu compartilhei muito pouco percepções, mas nunca trouxe pra vocês. E a segunda vez... A gente tinha algumas travas em falar sobre Deus, né? A gente tinha travas em falar sobre Deus. Pra você saber, eu nunca li a Bíblia, tá? Então, esses dias uma mentorada minha até falou, caraca, como que ela fala de Deus e nunca leu a Bíblia, né? Porque a gente não precisa ler para conhecer Deus. A gente sente Ele. Deus está na nossa experiência.
muito mais do que na busca pelo conhecimento. Na verdade, o conhecimento é a experiência. Porque se eu não tenho conhecimento, eu não sei que experiência eu estou tendo. Eu simplesmente estou vivendo. Então eu tenho que ter conhecimento de algo para ter a experiência. Confuso isso, amor, ou tá correto? Ah, mas não precisa atenção. Não prestou atenção? Ó, eu tô esperando o hashtag milagres e eu vou iniciar, tá? Amor, tem um monte, uma galera botou o hashtag milagres. Não entrou pra mim nada. Uma galera. Pera aí. Eita, cara, tava atrasado. Tava tudo atrasado, gente. Vocês estão aqui conversando comigo e eu achei que eu tava aqui viajando. Boa, boa, boa. Aqui a Lei, ó. Boa, vamos lá. A crença no inacreditável. Boa, gente. Gratidão. É isso aí. Estamos bem aquecidos. Estão preparados? Conecta, tá? Porque é profundo desde o princípio, desde a primeira linha. Nós dissemos que sem projeção não pode haver raiva. Mas também é verdade que sem extensão não pode haver amor. Sem projeção não pode haver raiva. O que seria isso? O sentimento de raiva está em mim. Não tem como eu dizer que a raiva que eu tô sentindo é responsabilidade do outro, porque ela está em mim. Então ela é responsabilidade minha. Eu decido estar com raiva. E normalmente eu mantenho essa raiva, essa decisão, porque eu pego esse sentimento e projeto no outro. Coloco na situação externa e digo que ele ou ela é a razão do que eu tô sentindo. Então, se eu não fizesse isso, se eu não projetasse a raiva no outro, eu poderia olhar para minha raiva, entender o que eu estou sentindo e buscar resolver isso. E eu não ia ter alimentado esse sentimento, e sim resolvido ele. Então, para que a raiva permaneça, deve haver projeção. Por eu projetar, eu acredito que a culpa do que eu estou sentindo é do outro, que a responsabilidade do que eu estou sentindo é do outro. Então, eu não resolvo. Eu sigo essa projeção, é um vício, não tem como eu sair desse sistema de pensamento se eu não me responsabilizar pelo que sinto, tá? Então, não tem como haver raiva se não houver projeção. Lógico que a raiva é algo natural, mas se ela vem e você toma consciência, você resolve suas questões, você entende por que você está assim, se você busca resolver esse sentimento, você vai passar por aquele obstáculo que te gerou raiva. E vai vir outro, e você vai se tornar cada vez mais capaz de resolver os seus sentimentos, de lidar com eles. Eu costumo perguntar nos meus atendimentos, numa das ferramentas que eu aplico, se a pessoa usa as suas emoções como bússola. Emoções é o que vem através de um impulso. Você vê uma situação externa, a sua raiva que é sua, que está sendo alimentada por você há muito tempo, que você não resolve, que você não olha, vem e qual é a sua atitude automática? A sua atitude automática é projetar naquela situação, mas aquela situação só está te mostrando que você tem a raiva em você. Né? Então, se você observasse as suas emoções, você poderia conscientemente escolher dar significados, resolver diferentes, que fosse te trazer sentimentos diferentes. Sobre os sentimentos você tem controle, mas precisa observar as suas emoções de forma clara. Então eu pergunto nas minhas mentorias, você, como você avalia hoje a sua habilidade de usar as suas emoções como bússola? Se a gente pegar essa visão, a gente não sofre mais como a gente sofre nos relacionamentos. Então, olha só, gente, tudo isso para uma frase, tá? Nós dissemos que sem projeção não pode haver raiva, mas também é verdade que sem extensão não pode haver amor. Você também não consegue amar sozinho, você precisa estender. Você pode se iludir achando que se ama quando não ama mais ninguém, se relaciona numa bolha. Eu e mais um no máximo. Não tem como. Amor é transbordar. Amor é estender. Essas afirmações refletem uma lei fundamental da mente. No mundo espiritual existem leis, assim como no mundo material aqui, só que elas parecem mais interessantes. Essas afirmações refletem uma lei fundamental da mente e, portanto,
uma lei que está sempre em operação. Essa lei está sempre em operação. Vocês já vão entender que lei é essa. É a lei pela qual crias e foste criado. É a lei que unifica o reino e o mantém na mente de Deus. Se eu projeto raiva, eu vou viver separado de quem? O que o Michael é meu? O que você que está me assistindo é meu? Somos da mesma espécie, meu amigo. Não tem como você negar isso. Temos as mesmas capacidades, o mesmo corpo, a mesma inteligência. A diferença é de que forma estamos usando. Qual a consciência que temos sobre isso? Se eu tenho consciência de que sou o mesmo ser que você e de que tenho a vontade, o instinto de amar e ser amado, eu vou fazer isso por você, eu vou te amar. E se eu estendo a você amor, eu não temo receber qualquer outra coisa de volta. Como que eu vou temer receber qualquer maldade, qualquer... Vamos falar de relacionamento? Como que eu vou desconfiar se eu tô confiando? Como que eu vou ser insegura se eu tô amando? Será que eu me sentiria insegura na minha relação se eu estivesse verdadeiramente amando o outro? Acho que não. E falo acho porque eu falo de mim. Eu era totalmente insegura, não só pelos meus aspectos físicos, mas eu era insegura porque eu sabia que eu não tratava bem o meu parceiro. Então eu duvidava das minhas atitudes. Eu duvidava do amor que eu achava que dava pra ele. Então, se eu estendo verdadeiramente o amor, eu sinto que é isso que eu recebo. Mas ainda vai ficar mais claro, porque aí você fica ali, sim, você recebe, mas e aí ele veio e me traiu. Você não sabe, ele me mentiu, isso, aquilo. Só entende que tem uma lei fundamental sobre a mente, e que se você estiver consciente dela e agir conforme ela, que é a lei que unifica o reino. Quem é o reino? Somos nós, filhos de Deus. Ou você acha que é filho do seu pai? Nós somos o reino. E para que tenhamos união um com os outros, é preciso que fizemos, que de nós saia somente o amor. Porque se de mim sair raiva, e talvez você diga, não, eu não tenho raiva. Não. E falar do outro é o quê? E dizer que a culpa é do outro é o quê? Não tô falando só do teu parceiro, tô falando do presidente, tô falando de tudo, do lugar onde você mora, julgamento, mentira. Tudo isso vem desse sistema do qual você percebe nos seus resultados. Seus resultados, o que eu falei no início do nosso encontro? Tá sofrendo? Então você tá separado do reino de Deus, e você só entra nesse reino se você dar amor aos filhos dele. Você é filho dele também. Como você pode querer estar no reino projetando maldade nele? É profundo, tá, gente? Passados 60 pessoas, bem lembrado, Dani. Boa, gente, sejam muito bem-vindos. Para o ego, a gente vai chegar em partes mais racionais, tá? Para o ego, a lei é percebida como um meio de se livrar de algo que ele não quer. Quem é ego? Ego é esse sistema delusório que você acredita. O medo, a crença na maldade. E você só acredita nisso porque você está separado do divino. Você está numa mente separada. O problema de toda relação, de toda guerra no mundo é porque dentro da mente eu estou dividido. E eu não consigo receber o direcionamento que me faz amar sobre todas as coisas. Amor incondicional. Então, o ego, a crença nesse sistema é percebida como um meio de se livrar de algo que ele não quer. Aí, falando do Espírito Santo, se você está aqui pela primeira vez, eu de forma muito simples e direta explico que Espírito Santo, por que falo simples e direta? É minha prática, tá? Se você quiser o termo bem detalhadinho, depois eu vou liberar para vocês um link, tem o glossário onde ele explica os termos do livro, você pode se aprofundar. Mas de forma prática, para você reparar na sua experiência, o ego vai te levar para um monte de decisões ou opções, escolhas que são terríveis.
terríveis, tudo dá medo, tudo você pensa, meu Deus, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso, meu Deus, ele muitas vezes te faz acreditar que você precisa omitir, que você precisa mentir, porque se você fizer, se você falar a verdade, vai ser muito ruim. O ego é essa loucura, que acha que você não pode ser você, que acha que você não pode errar, por exemplo, que o outro vai te, sei lá, te crucificar, tá? E o Espírito Santo, então, para o Espírito Santo, para o ego, então, ele vê essa lei que é una, né? Ele vê essa lei como um meio de se livrar de algo que ele não quer. Para o Espírito Santo, é a lei fundamental do compartilhar, pelo qual dás aquilo que valorizas de modo a conservá-lo na tua mente. Então, o ego tá aqui. Eu tô picando de raiva. Nossa senhora, o Maicon me estressou. E eu, foi tu. E aí a gente começa uma discussão e eu aqui, dona da razão. Esse é o ego. Te estressa pra caramba, não resolve tuas questões, o outro é sempre errado. E engraçado que você nunca sai desse buraco. Esse é o ego. E o Espírito Santo acredita que ele vai dar somente aquilo que ele quer que em você permaneça. O ego quer livrar. Eu tô com essa raiva e eu vou me livrar, jogando lá no Maico. A culpa é tua. Só que eu não me livro. Eu continuo com a raiva. Continuo. E ainda divido, né? Na verdade eu não consigo dividir, mas o outro também vai sentir raiva de mim. Então somos dois agora com raiva. Somos dois em projeção, né? Então o ego tem essa ideia. Eu vou dar pra ele pra que saia de mim. Só que não sai de mim. E a lei, através do Espírito Santo, eu vou dar para ele aquilo que eu quero que permaneça em mim. Porque, claro, tudo que eu dou permanece em mim. Então, se eu dou desconfiança, a desconfiança permanece em mim. E isso que eu estou dando é projetar. Porque eu não consigo, na verdade, dividir desconfiança. Então, eu projeto. Minha projeção lá no Michael, eu desconfio dele, ele tá me traindo. Nível de pensamento, criação, foi você quem trouxe esses dias, né, amor? Primeiro nível de criação seu, pensamento. Pensou que o outro tá te traindo, pensou que você não é o suficiente, pensou que... Primeiro nível de criação, pensou que ele tá te mentindo, tá? Segundo nível de criação, palavra. O que você pensa, você cria em um nível. O que você pensa e fala, você cria em outro nível. O que você pensa, fala e faz se torna evidente na sua experiência. Michael falou o terceiro. Então, 3 níveis de criação. Pensamento, fala e ação. Depois que você pensou, aí você falou lá pra sua amiga, olha só, acho que ele tá me traindo. Aí você falou pra sua mãe, olha só, acho que ele tá me traindo. Aí você falou pro seu cachorro, pro seu vizinho, pro padeiro, pra todo mundo você falou, até pra ele. Criou no segundo nível. E aí depois que você já externalizou isso, vai ter comportamento. Tem que agir, minha amiga, meu amigo. Tem que agir. Tá? E aí vai começar a fuçar no celular. E aí, minha amiga, esse é o cenário que você tá criando na frente dos seus olhos e tá vindo aqui da sua cabecinha. Ah, Vanessa, mas se ele ou ela fizer isso que eu tô pensando, a probabilidade sim é que ele ou ela vai fazer enquanto você estiver pensando. E quando você começar a mudar a sua criação, seu pensamento, palavra e ação, você ainda corre risco, porque não queira que num estalinho de dedos a sua vida se transforme. Quantos anos você vem acreditando e criando essa força para essa crença ilusória? Porque para pensar, precisa muito tempo acreditando em algo inacreditável para que isso aconteça. Então agora que você estralou, vai dar um passo, já quer cobrar do outro, a confiança não construa. Construa, e se ele ou ela te trair, olhe e perceba que é a chance de você agir diferente. Que é a chance de pegar essa prática que você está trazendo para a sua vida, de criar em pensamentos, palavras e ações o que você deseja, é a chance de você perceber, pronto, essa é a última vez que isso aconteceu comigo, eu aprendi, muito obrigada, eu agradeço. Agora eu vou seguir. Seguir confiando, mesmo quando aconteceu. É a prova de que você acredita. É a prova no que você acredita. Porque se você começar a transitar para construir em pensamento, sentimento e ação, e o outro te trair, você virar o foco de novo para ele e dizer, viu, eu falei, ninguém presta mesmo, você voltou para o seu sistema antigo de criação. Você vai ter que começar tudo de novo.
Então solta esse medo, porque é ele que faz você viver os resultados que você não deseja. Corra o risco de viver o amor que você deseja. Para qualquer coisa que você for criar na sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, o que for, você vai correr risco. A questão é, você prefere passar pelos riscos e chegar onde você deseja, ou você prefere ficar acometido, vivendo resultados negativos por não encarar o que realmente deseja? Tá? Então, se a pessoa errar com você e você agir de uma forma diferente com ela, agir com o amor de Deus que está em você, que está nela, você não só está se curando, como você está dando a oportunidade dessa pessoa que está na sua frente se curar. Porque ela vai perceber que ela não é tão ruim assim. Ela vai perceber, sim, eu errei, mas meu Deus, alguém ali na minha frente, quem eu errei, quem eu fiz isso, tá me perdoando. Você não precisa ficar com essa pessoa diante de um erro, você não precisa nada. As escolhas têm que vir do seu coração, você tem que sentir que a sua escolha está te trazendo amor. Você está seguindo em paz, e seguir em paz é deixar o outro em paz. Você não vai seguir em paz saindo e desejando o mal do outro. Você carrega isso com você, a maldade está em você. É preciso que você reconheça ela e corrija ela, para que você cada vez mais eleve o amor que você deseja na sua vida, que está em você, que é você. E que só você vive através de você. Então, quando eu estendo amor para o Maicon, na visão do Espírito Santo, é isso que permanece em mim. E se o Maicon me devolve ou não, eu tô sentindo amor. Jesus, eu tô amando. Glória! Como é que tá sendo pra você? Gente, tô vendo pergunta aqui, mandem ali embaixo, tá? Porque, ó, os comentários vão embora e a gente depois não consegue voltar. Então, manda ali embaixo perguntas, tá? Tá acompanhando aí, amor? Vamos voltar pro livro, eu falei, né? Como é que se diz? Dá pano pra manga. Ai, ai. Vamos ver onde eu parei. Para o Espírito Santo, a lei é da extensão. Para o olha isso, tá? Por isso que eu digo, aprender a se relacionar é aprender a viver. Porque você não vive sozinho, não foi para isso que você veio. Você veio para se relacionar e para aprender com cada pessoa que passa na sua frente e para ensinar. Milagres diz que todos nós somos professores e aprendizes. Estamos chegando a 70 pessoas nessa live. Boa, boa, boa! Sei aí, ó, chegamos. Sejam bem-vindos. Milagres diz que todos somos professores e também somos alunos. Como isso? Se alguém errou comigo e eu agi com amor, eu tô aprendendo a agir com amor diante de uma situação onde eu não agiria, eu agiria com estresse, com raiva, sei lá, com agressão verbal, física, e eu tô agindo com amor. E eu tô aprendendo e ao mesmo tempo eu tô ensinando a pessoa que tá na minha frente, porque ela tá errando comigo e tá vendo uma reação que ela não tá acostumada. Quem erra espera que o outro também avance, porque tá perdido, não porque é mal. Tá acreditando numa ilusão, tá vivendo sofrimento tanto quanto você, por isso que defesa e ataque são as mesmas coisas. Mas vamos voltar pro livro. Então, pega essa, ó. Para o Espírito Santo, a lei é da extensão, ficou claro, né? E para o ego, a lei é da privação. Olha isso. Ela produz, portanto, abundância ou escassez, dependendo de como tu escolhes aplicá-la. Abundância e escassez não está só relacionada a dinheiro, meus amigos. Abundância e escassez de amor, abundância e escassez de bem-estar, abundância e escassez de saúde, abundância e escassez de respeito, abundância e escassez de paz, abundância e escassez de empatia, de generosidade. Se questiona, faz uma lista. Bota abundância e bota escassez. E bota embaixo tudo que você sente que você é abundante. E tudo que você sente que você é escasso. E perceba qual dos dois sistemas você está trabalhando. Você sente que é abundante financeiramente? Você sente que sua saúde está completa? Você sente que o seu relacionamento, a comunicação melhora? Vocês têm troca de afeto? Tudo vem de uma escolha, de um sistema de pensamento. E o ego é uma ilusão. É só uma parte da mente. Quando você começa a ouvir o Espírito Santo, ele vai usar o ego de forma consciente. Só ele pode usar o que ele criou de forma consciente. Agora, uma parte da sua criação não é capaz disso. O ego não é maldoso. O ego é uma ilusão.
É uma crença numa parte sua que está aqui para te defender. Mas te defender do que realmente é perigo. Você cair aqui de um prédio de 7 andares, você se queimar, você estar atento ao trânsito. Isso serve o ego. Você ajudar alguém é instintivo. Vai lá, nem pensa. Agora, se eu não tenho consciência para administrar isso, e só isso me administra, eu vivo na defesa. Essa escolha cabe a ti, mas não cabe a ti decidir se vais ou não usar essa lei. Essa escolha cabe a ti, mas não cabe a ti se vai decidir ou não usar essa lei. Significa o quê? A lei funciona independente de você escolher ou não, você não escolhe. Uma coisa pensar que a pessoa ela vai ali, vai botar o dedo na tomada e vai escolher não levar choque. Vai levar um choque, porque tá sobre as leis da física, né? Vai levar um choque. Não é porque ela não conhece a lei que ela não vai levar o choque, entende? Exatamente. E aí, se você tá escolhendo usar essa lei, você tá escolhendo se conhecer, você tá escolhendo olhar pra você. Diariamente, com o máximo de frequência, perceber o que eu quero tá alinhado ao que eu faço. Todo mundo quer amar, mas quantos aqui que amam verdadeiramente, genuinamente? Quantos aqui que podem afirmar que não tem pensamentos negativos pelo parceiro e quando tem é sincero e fala com ele? Se manifestem, quero saber. A verdade é que tem... Inclusive hoje a gente assistiu um documentário muito bom sobre meditação e a gente vai fazer uma meditação ao final desse encontro. Nos domingos eu quero convidar vocês a que a gente faça uma meditação. Domingo pra mim era um dia muito difícil. Eu tô aqui falando com vocês como se eu sempre fosse a pessoa que teve esse conhecimento. E esse conhecimento existe na minha vida, esse específico, há pouco mais de 2 anos. Mas na verdade, para que eu chegasse nessa consciência, são 5 anos estudando todos os dias por prazer. Primeiro por necessidade, para sair do buraco que eu mesma me enfiei. Então eu saí desse sistema. E na verdade eu não saí por completo. Senão eu estaria iluminada. Isso aí é loucura eu te dizer que eu tô iluminada. Não faz sentido nenhum. A vida inteira talvez seja pouco para isso, gente. A gente tem muito que observar na nossa mente. Para pensar, eu vivi 22 anos inconsciente de quem eu era. E nesse período, domingo era terrível para mim. Para quem mais hoje, talvez? Se você se sentir confortável, coloca aí se hoje para você é um dia alegre, ou é um dia mais difícil. Porque pra mim, por exemplo, eu tinha TV aberta. No dia de hoje, fazem quantos anos, amor, que a gente não assiste TV? Eu faz uns 15 anos, deve fazer uns 5 já. 5 anos que a gente não assiste TV. A gente tem televisão pra YouTube, pra Netflix, pra assistir alguns documentários, séries também, massas que a gente curte, mas enfim, o foco é o quê? Que antes, depois eu passo pra vocês uma lista, que antes, não vai contar rindo aqui, antes, no domingo, gente, eu ficava em depressão. Eu me arrastava, eu pensava, meu Deus do céu, amanhã de novo. Eu não era feliz, eu não estava feliz. E não é porque Estamos chegando a 80 pessoas, vamos pedir pra... Boa. Quem tá curtindo a live, manda pra 2, 3 pessoas aí. Vamos bater 80 pessoas nessa live. Boa, gente. O retorno do Café com Milagres com 80 pessoas vai ser lindo de ver. Gente, isso aí. Pra quem tá gerando valor, pra quem tá sendo boa essa live aí, manda pra alguém. E aí... Em forma de gratidão aí ao trabalho da Vanessa, ao nosso trabalho. Boa. Ó, a Nájila tá colocando a aluna do programa Ágape, que não assiste TV. Boa. Então, gente, estamos chegando a 80 pessoas. Gratidão. Vamos lá, quem compartilhou, bota aí na live pra gente saber. Eu não gostava na verdade, eu gostava do domingo, eu não gostava do final de domingo, porque na televisão dava Faustão, não sei se dá ainda, e Fantástico. Fantástico até que era legal, dependendo do que tinha, né? Só que eu já tinha o sentimento de que amanhã eu ia começar a semana e eu era muito frustrada e o meu viés era totalmente negativo. E aí, gente, por que eu resolvi fazer essa live no domingo 80 e nesse pessoas. horário? Uhul! Boa, obrigada, Sabrina, obrigada a todo mundo que tá compartilhando, Luiz. Boa. Então, gente, depois inclusive eu compartilho com vocês esse documentário lá no Telegram, porque a prática da meditação
ela é o exercício para a mente, na nossa visão, tá? Então, a prática da meditação vai fazer com que você comece mais a observar a si mesmo, né? E tem muita experiência ali dentro. É a prática que desenvolve o seu poder de assumir, de acessar essa voz do Espírito Santo, da consciência, e começar a direcionar o ego a seu favor, todo o seu poder a seu favor. Então a gente vai terminar com uma meditaçãozinha, tá? Vamos lá. Todas as mentes necessariamente projetam ou estendem, porque é assim que vivem e toda mente é vida. A sua mente é vida. Quando você morre, o seu corpo se vai, mas a sua mente, a sua consciência, ela é eterna. Então, para que você esteja aqui, todas as mentes estão sobre esse comando, sobre essa lei. Só que ou você estende, ou você projeta. Então, o uso que o ego faz da projeção tem que ser integramente compreendido antes que a associação inevitável que se faz entre projeção e raiva possa ser finalmente desfeita. Então, a raiva é associada à projeção porque a gente não está consciente. Então, a gente joga a raiva no outro. A gente precisa estar consciente de que a raiva está em nós para que a gente comece a solucionar, para que a gente comece a trabalhar, para que tenha impulsos, para que consiga controlar os impulsos, para que consiga corrigir os impulsos. Vocês me mandam muitas mensagens dizendo: eu não consigo me controlar, quando eu vejo eu tô brigando. Beleza, mas você viu depois, e o que você faz depois? Tem 3 estágios para correção. O primeiro estágio é o mais fácil. Talvez vocês achem que é o mais difícil, mas o primeiro estágio é o mais fácil, que é você impedir o impulso. Então, eu tenho o impulso de ir lá e vasculhar as redes sociais do meu parceiro. Me tragam aí outros impulsos. Mas você tem um impulso. É mais fácil você conter ele antes do que depois que você foi. Porque depois que você foi, o primeiro pensamento que veio, se você respirar, por isso que a meditação é tão importante, não só para isso, mas ela cria espaço de tempo nos seus pensamentos e você consegue ter espaço num momento desses. Se você respirar, você criou uns segundinhos para pensar, para ouvir a outra voz. Você nem precisa pensar, tá? Vai vir a voz que te leva pro impulso, você respira e você ouve a outra voz que te diz: não, para que você vai fazer isso? Minhas mentoradas, se estão aqui, se manifestem, porque elas já têm esse autocontrole. O que você vai fazer? Aí você começa a refletir: caraca, se eu for ali eu só vou sofrer. Eu vou buscar o que eu não quero. Eu tô criando o que eu não quero. Você começa uma comunicação com você que você desiste daquilo ali. É mais fácil de conter o impulso antes, beleza? Depois, se você não conteve e foi pra projeção, e foi pra você tá ali com uma insegurança. O que é a projeção? Nem sempre é lá com o fulaninho na sua frente. Às vezes é com o seu ponto, a sua necessidade de realmente projetar aquilo ali. Então, o que você pega? Você pega essa raiva e vai pro celular dele pra ver alguma coisa. Você quer ver alguma coisa que você não goste pra projetar essa raiva, tá? Se você fez isso, se você tá no meio do caminho, já fez isso, já é mais difícil de você parar, porque você deixou que a voz mais forte fosse a do ego, e ela é a mais forte. Ela grita na sua cabeça e ela fala primeiro, porque é a voz que você ouve até então. Tá? Então, para que você comece a ouvir a outra voz que te faz tomar escolhas mais conscientes, para pensar. É consciente você buscar sofrimento? Não é muito mais fácil você estar numa relação para amar e dessa forma correr o risco de ser amada? Porque se você estiver nessa relação para controlar, para desconfiar, para rastrear, para sei lá, qualquer coisa que não seja amor, qual o risco que você corre? Então é muito melhor eu correr o risco de ser amada, não é mesmo? Então ser amada não é ficar me diminuindo, baixando a minha autoestima, me desmerecendo diante de uma atitude que me inferioriza, que alimenta aquilo que eu não quero. Então eu tomo uma escolha consciente. Então eu estou ali mexendo. Eu posso parar em algum momento, tá? Ou mesmo eu posso cansar de fazer isso, me sentir mal pra caramba, começar a me culpar,
começar a pensar por que eu fiz isso, ou até mesmo ficar picando de raiva, porque pode você ter encontrado algumas coisas e você vai encontrar porque você tá criando. Você não ia ter um príncipe encantado que você deseja porque você não tá merecendo ainda, entende? Eu falo príncipe, mas pode ser princesa se você for homem. A verdade é que você tá tendo atitudes contrárias do que você deseja, então não se ilude, tá? Então o que acontece? Depois você tá puta da vida, com muita raiva, e aí você pode ainda corrigir o seu sistema de pensamento. Perceba o que você está sentindo. Perceba que isso é fruto do que você está criando, do que você está buscando, do que você está plantando. E pense assim, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. E se comprometa com você. E se possível, talvez nesse primeiro momento ainda não, você pode ir comendo pelas beiradas, eu costumo dizer isso. Mas peça perdão ao outro. Se o perdão for uma dificuldade pra você, comece a treinar ele na frente do espelho. Olhe pra situação imagina, né, amor? Eu tinha muita dificuldade de pedir perdão. Eu lembro de fazer todo um rodeio. E eu justificava ainda, eu pedia perdão, os primeiros eram errados, né? Não tem certo e errado, mas eu tava aprendendo. Então, eu falava assim, quero te pedir desculpa por isso, mas... O mas é... E aí vinha as justificativas. Aí vinha... Porque você fez isso. É o ego, né? Mas pelo menos eu dei o passo. Precisa humildade. Pra amar, precisa desenvolver humildade. Eu era muito orgulhosa. E orgulho é um sinal escancarado do ego. Começou a do ficar medo. Depois quando eu comecei a pedir os perdões, né? Orgulho é puro medo. Puro medo. Eu crio uma barreira protetora e aqui ninguém entra, entendeu? Só que na verdade o perigo não tá fora. O perigo tá dentro, entende? E aí a pessoa que nega o perdão, ela diz que negar o perdão porque a outra pessoa não merece o perdão dela, porque é ela que magoou, né? E aí acaba ficando com aquele sentimento de angústia dentro de si mesmo, fica sem falar com a pessoa dentro de casa. A falta de perdão te gera rancor, né? Te gera mágoa, alimenta raiva. Então, por mais que você ache que você tá sendo justa, era esse o meu pensamento, né? Eu dizia, inclusive, assim, se errou, que se vire. O problema não é meu. Eu dizia assim, vai pedir perdão pra Deus. Eu era bem ignorante, tá, gente? Ignorância não é um xingamento, eu achava, inclusive, porque eu era ignorante, então eu achava, tá me chamando de ignorante? Mas ignorância é falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento nenhum, né? E o que eu sabia era partes de pessoas que acreditavam, né? Novelas. O ego tenta então persuadir-te de que ele pode liberar-te do conflito, contanto que não desistas dele e te libertes. Ele te engana, tá? Ele não faz isso por mal, mas é o jeito que ele funciona, entendeu? Ele vai querer te defender e pra te defender ele acha que o certo é você atacar, você tem que se defender atacando. Então quando você ataca, na verdade você morre de medo que isso volte pra você e vai voltar, né? Como é que você vai ficar jogando raiva no mundo, impaciência, falta de respeito, inveja, medo e vai querer receber coisas contrárias, né? Então ele projeta o conflito da tua mente para outras mentes, em uma tentativa de persuadir-te de que tu te livraste do problema. Existem 2 erros principais envolvidos nessa tentativa. A gente vai ver os 2 erros e aí a gente finaliza essa ideia, tá, gente? Que eu acho que já foi profundo, né? Existem 2 erros principais envolvidos nessa tentativa. Primeiro, estritamente falando, o conflito não pode ser projetado porque não pode ser compartilhado. A gente só compartilha aquilo que vem de Deus. Deus, amor, tá? Então não tem como compartilhar isso. Esse é o primeiro erro, tá? Os 2 principais, entre tantos os 2 principais. Qualquer tentativa de manter parte dele e livrar-te de outra parte não significa realmente nada. O segundo erro é a ideia de que tu podes te livrar de alguma coisa que não queres, dando-a ao outro. Olha isso, dando-a.
tu a mantens, pois essa é a forma de mantê-la. Quer amor? Quer manter o amor na tua vida? Dá. É essa a forma de manter. E o ego é totalmente contraditório, vocês percebem? 90 pessoas nessa live, gente. Boa! Vamos bater 100 pessoas nessa live. Que incrível. Que incrível, gente. Vocês conseguem perceber que é totalmente contraditório o pensamento do ego? Ele tem que ser contraditório para conseguir se separar de Deus. Então, ele acha que se você tirar de você, ele acha que ao jogar no outro o que você pensa, ele tá tirando de você, mas não tá tirando de você. Porque não tem como tirar nada de você, só tem como manter. É por isso que aqueles que projetam são vigilantes em favor da sua própria segurança. Ó a pessoa controladora, né? Sou vigilante, tô aqui, preciso cuidar, preciso rastrear, tô correndo perigo. Como que não vai fazer isso se dentro da própria cabeça é um caos? É pura alucinação negativa. É pura criação inferior. É pura projeção. Como que eu não vou temer a vida e as pessoas? O temor está em mim, sendo projetado de mim, criando uma imagem aqui na minha frente. As pessoas, gente, são instrumentos de cura. Elas vêm para esfregar na sua cara o que você está criando. Se você estivesse criando coisas diferentes, se você estivesse criando amor, se você estivesse dando amor, você não estaria temendo. Não tem nada a temer quando eu amo. E aí vem uma ilusão do ego que eu tinha, que uma aluna minha me trouxe esses dias, que ela disse assim, ai, mas se eu estiver amando, se eu tiver carinho, te dando carinho, eu não vou eu não vou correr o risco de ser boba? Eu tinha essa ideia também. Quem ama é otário. Eu era bem agressiva, tá, gente? Sou ariana e quando o ariano tava pra baixo era tenso. Egocêntrica pra caramba. Quem ama é muito boba. Eu achava que eu era malandra, porque eu pensava assim, a pessoa que tá amando, porque ela vive num conto de fadas, porque ela não sabe da maldade do mundo. E eu achava que eu era a mulher incrível porque eu tava ciente da maldade do mundo. Lógico que eu tava ciente, eu tava criando a maldade no mundo. Não quer dizer que eu não enxergo, mas quer dizer que eu ajo diferente em relação a projeção. Eu ajo com amor. Quem eu puder ensinar, eu ensino. Quem eu puder aprender, eu aprendo. Em toda relação é aprendizado. Para os dois lados. Eu aprendo quando ensino e eu aprendo quando aprendo. Então é por isso que aqueles que projetam são vigilantes em favor da sua própria segurança. Eles têm medo que suas projeções retornem e os firam. Ficou claro isso para vocês? Quantas fichas caem diante dessa percepção? Será que a gente resolve esses problemas de relacionamento a partir dessa ideia? Como eu disse para vocês no início dessa live, eu gostaria que vocês refletissem sobre tudo isso e que vocês buscassem olhar no dia a dia as oportunidades que aparecerem para vocês, escolherem deixar ir pelo impulso do medo nos seus pensamentos, nas suas atitudes, ou escolher ir pela vontade que pensamento, gente, e desejo devem estar alinhados. Eu desejo amar, você precisa acreditar. A sua mente tem que estar alinhada com o amor que você deseja. Se você só deseja amar e viver no medo, o desejo não passa de um simples sonho distante. Que você olha e pensa, meu Deus, isso nem existe. Como é que você vai acreditar que existe se a sua crença está toda inferior? Várias fichas, #milagres. Então é um esforço, sabe, gente? Aí entra o conceito de fé na minha percepção. Eu era zero fé. Eu acreditava que sim, tinha uma força que nos criou, porque eu não acreditava que vim dos meus pais e só, sabe? Eu pensava, tá, mas quem gerou o primeiro humano, né? Não foi o humano que se gerou. Então eu pensava, tem um criador aí, né? Mas eu tava totalmente distante dele. Por que eu me sinto distante de Deus para fechar o nosso encontro? Por que eu não me sinto conectada a Deus?
Porque eu tô separada dele na mente. Ele está na mente. E aí, dependendo da sua crença, vai conflitar pra caramba. Mas para pra pensar, se na sua mente só tem pensamentos negativos, isso tem a ver com um Deus bondoso que nos criou? Que criou tudo em perfeição? Então, quanto mais eu tô com pensamentos, palavras e ações negativas, mais eu me sinto distante dele. E eu vivia totalmente distante. Então, o conceito de fé que eu queria te trazer é de que eu precisei ter fé no início do meu processo. Lá atrás, há 4, 5 anos atrás, eu precisei ter fé. Fé é acreditar em algo que eu ainda não vivo. Eu vivi um caos. Eu não acreditava no amor. Eu não acreditava nas pessoas. Mas tudo isso era projeção da minha própria mente. Eu não sabia disso. Mas eu queria sair disso. E para que eu conseguisse começar a sair disso, eu comecei a perceber que eu tinha que acreditar naquilo que eu queria. E não só acreditar. Eu acredito no amor, Vanessa, mas o amor ainda não veio. Dar amor, ser amor, se corrigir. E isso é muito conflitante no começo. Por quê? Por mais que você queira consciente, quem predomina a sua vida, o seu tempo, é o inconsciente. São essas emoções impulsivas. É essa programação que você vem alimentando há longos anos. Então, às vezes, você vai ver que tem uma oportunidade de você pedir perdão e você não vai conseguir. Porque a outra voz vai te dizer, não, você tá louca? Vai se humilhar? Vai pedir perdão pra ele, mas tudo que ele fez pra você não vai deixar você agir. Ou melhor, vai porque você tá aqui tendo essa percepção que eu não tive. Então, por vezes eu vi o que eu tinha que fazer, mas não fiz. Porque não tinha coragem, porque não tinha humildade, porque tudo isso era fraco em mim. O que era forte em mim era o orgulho, era a raiva, era a projeção, era a maldade, era o medo. Então, para que eu transforme isso, eu primeiro preciso acreditar. E à medida que eu acredito, à medida que eu vejo, eu começo a agir. Eu tenho que agir. Se eu não agir, ficar só na ideia, não faz sentido. Primeiro nível de criação, crença, pensamento. Eu começo a acreditar. Eu pergunto pra vocês o que é o amor. Vem um monte de coisas pequenas, rasas, as pessoas não conseguem dizer mais de 3 palavras sobre o que é o amor. E como é que quer viver o amor se nem sabe o que é? Eu preciso ver o que eu quero. Eu não tô vendo o que eu quero, eu só tô vendo o que eu não quero. Eu falei isso nos comentários. Elas querem saber livros pra mulheres seguras. Eu falei, gente, vocês têm que querer saber livros sobre autoestima. E vocês sabem que vocês não querem, mas vocês não sabem o que querem na grande maioria das vezes. Outra ilusão. Ficar procurando solução em problema. Você não vai achar solução em problema. Problema é problema. Você vai resolver ele com algo que está fora dele. Se você se sente insegura, vai buscar o contrário disso. A insegurança você já conhece de cabo a rabo. Você precisa conhecer o que é contrário a isso. Para que você veja, depois você pense, dá pra fazer. Vou agir um pouco, vou agir mais um pouco. Cada vez que você age, você observa um resultado diferente. Esse resultado, talvez você pense, não é tão significativo, mas me trouxe bem-estar, vou fazer de novo, outra oportunidade. Quanto mais você pensa, fala e faz a respeito do que você deseja, mais você cria a realidade. Mas você tem que entender que é uma fase transitória, você vai transitar aí. Ora você vai acertar, ora você vai errar, que não é erro. Na verdade é a oportunidade. Ele te mostra, olha só, olha pra cá, ó, de novo, aqui, conserta, corrige, vai. Quanto tempo eu levo pra viver a vida que eu desejo? Vanessa, 3, 4, 5 anos, muito tempo. Beleza, então não faz nada e vê sua vida daqui a esses 3, 4, 5 anos. Como é que vai estar? Vai estar muito pior do que pode estar hoje. Porque a gente exponencia resultados. Tá? Então, se você tá vivendo no medo e não fizer nada, daqui 5 anos você vai estar num tremendo caos muito maior do que você tá vivendo hoje. Ou talvez acomodada nesse desconforto. Se fechando tanto para as oportunidades da vida por medo de errar, que vai se contentar com escassez, com limitação, com privação, que é o sistema ilusório do ego. Tá, gente? Vamos meditar. Uma frase final.
Deixa eu ver. Tu não podes perpetuar, essa eu falei nos stories hoje, uma frase final pra gente. Tu não podes perpetuar uma ilusão acerca de um outro sem perpetuá-la acerca de ti mesmo, tá? Então você não pode, se observa. Se você se pegar falando algo sobre o outro que não é bacana, você tá com isso na sua cabeça. Você não tem como perpetuar isso só pro outro. Mesmo quando o resultado realmente pareça do outro, você está perpetuando isso na sua mente. Então, gente, cuida aonde está o seu interesse. Observa. Tá bom? A Aline quer saber como funciona o programa Ágape. E eu não olhei as perguntas aqui de vocês. Como é que vocês estão? De tempo. Rapidinho, Aline, é que as meninas estão falando que o programa Ágape é bom é o lado oposto da insegurança, né? Ajuda nesse quesito. Aí a Aline perguntou como que funciona o programa Ágape, daí se quiser falar rapidinho. Aline, o programa Ágape, ele está... As meninas acho que estão aqui, né? Algumas delas. Dani eu vi que estava, quem mais? Talvez Evelyn esteja aí também. O programa Ágape é um caminho de autotransformação, tá? É um programa que eu criei com base na minha própria trajetória, para transformar a sua relação consigo mesmo e a partir disso transformar todas as suas relações. Então, muitas vezes ele é direcionado para o casal também, né? Então ele trata brigas, ele trata conflitos, ele trata projeção, mas ele trata a sua mente, né? Então ele te mostra, ele te ajuda a reprogramar sua mente, ele te mostra o que é o amor, ele te mostra os seus mecanismos de defesa, ele te mostra os seus pensamentos sabotadores que te levam a esses impulsos de segurança e tudo mais, vitimismo e tudo mais, tá? Ele te traz autoconhecimento, é um programa de autotransformação que pode ser feito somente por você, ou pode ser feito também pelo seu parceiro se ele tiver interesse. Se ele não tiver interesse, não importa, tá? Porque você vai melhorar a sua relação consigo mesma e vai assim, se compreendendo, aprender a compreender o outro. Porque se somos só uma mente, separados por corpos, e também cada um separado aqui dentro da mente, mas se somos só uma mente, no momento que entendemos a nossa própria mente, a gente entende a mente do outro, tá? Então o programa Ágape é esse caminho para construir um relacionamento maduro. Tudo parte dessa maturidade de nos responsabilizarmos por quem somos, por quem, na verdade, quem estamos. Porque quando estamos nesse lado do medo, a gente não é isso. A gente só tá perdido nessa ilusão, né? Então, tudo parte desse se relacionar consigo mesma para melhor se relacionar com os outros. A turma está agora acontecendo, né? A gente está, essa semana entramos no 4º módulo, são 7 módulos, mais todos os bônus. E quando finalizarmos essa turma, eu até tinha dito nessa última turma que talvez seria a última. Eu não tinha certeza se eu lançaria de novo, mas estamos recebendo tantos feedbacks das alunas agora, e no outro também, né, amor? Mas é sempre, como eu disse pra vocês, eu não estou iluminada, tá, gente? Eu tô longe disso. Eu só tenho mais consciência hoje do que toda a minha vida eu pude ter. E logicamente que eu não tenho os desafios que eu tô aqui passando pra vocês de forma tão clara, eu superei. Eu não vivo mais esses problemas, e eu vivia no meu relacionamento com meu parceiro, com meus pais, com meus irmãos, e eu não vivo mais. Eu não tenho dificuldade de me posicionar, e eu não faço isso com raiva ou com sentimentos ruins, eu faço isso com amor. Então tudo que eu passo pra vocês, eu já passei. Mas eu tenho desafios na minha vida, como por exemplo estar aqui, compartilhando, se desenvolvendo, aprendendo, experienciando, lidando com os próprios conflitos internos, que não são esses, mas são outros, né? Então, às vezes eu penso, sei lá, talvez eu não lance, eu duvido de mim mesma. Eu não, o ego, né? Então, mas eu tô sentindo de lançar novamente, e eu só vou fazer isso quando essa turma tiver passado por todos os módulos, porque eu estou dando um suporte para elas. Tá bom? E aí, se você tiver interesse, tem o link na bio para você acessar e entrar na lista de espera. É um grupo fechado no WhatsApp, ninguém manda mensagem. No período de lançamento do programa eu abro para trazer informações. Para quem está interessado, é interessante estar lá porque você não vai perder a oportunidade. E se tiver conteúdos para esse lançamento, você recebe tudo lá também, tá bom?
O que eu queria pedir pra vocês agora é que, se fez sentido essa live, estamos aqui ao final dela, 60 pessoas, 63 pessoas, eu agradeço muito a sua presença, a sua conexão, a troca que tivemos aqui, os loves que vocês trouxeram, a troca pelos comentários, né? Eu agradeço muito de coração a sua abertura, isso é muito importante, isso é muito valioso. E eu quero te pedir que você possa fazer um print, se fizer sentido pra você. Olha, responde a caixinha. Compartilhar. Michael tá me cortando, Sorry. cara. Eu fiquei paradinha, se vocês quiserem printar e compartilhar, eu agradeço muito, tá? Que a gente possa levar essa consciência ao máximo de mentes que a gente puder alcançar. Eu sei que cada um de vocês aí compartilhando vai alcançar mais pessoas. Eu vou olhar a caixinha, tá? Zanella, tem o Telegram, inclusive convido vocês também a acessar o link na bio, tá lá. Eu vou com frequência introduzir exercícios do curso em Milagres lá pra vocês por áudio, tá? Então, se você tá curtindo Café com Milagres e quiser participar dos exercícios, eu te convido a entrar no Telegram, o link tá na bio, também é gratuito. Se você não tiver o Telegram, é só baixar, é um app que nem o WhatsApp, tá? O que mais, gente? Tô olhando aqui pra mim não esquecer de nada. Post live comentando. Eu vou salvar essa live. Se você esteve aqui, foi importante pra você, eu te convido a deixar um comentário. Quanto mais pessoas demonstrarem interesse, vocês não são assim, né? A gente tem essa coisa de nos unirmos, é instintivo, né? É intuitivo. Então, quanto mais pessoas comentarem, mais aquele que não assistiu vai olhar e achar que realmente essa live foi interessante. Caraca, tanta gente comentando, eu vou assistir. Então, o seu comentário vai estar contribuindo talvez para expandir a visão, mudar a vida de mais alguém. E eu te convido, depois que eu deixar salva, eu vou colocar nos stories, se você puder deixar o seu comentário, eu te agradeço. Tá? Vamos ver as perguntas então, se der tempo, tá, gente? Se eu tiver pensamento negativo sobre o outro, devo comunicá-lo? Depende, tá? Você tem que fazer um trabalho interno de se conectar a esse pensamento negativo e entender qual é a fonte dele. Não é tão simples assim, tá? Você só pode comunicar ao outro quando você perceber que você tá fazendo isso por amor. Significa o quê? Que você percebeu que você tem uma correção, ou em você ou nele, você vai trazer isso pro crescimento do casal. E não projetar esse pensamento negativo. Então, precisa uma autoanálise primeiro, tá? Eu vou ser direta, não tem como eu te trazer aqui uma clareza total dessa pergunta, tá? Porque é mais detalhado, é mais complexo, mas seria isso, você tem que perceber primeiro o pensamento, entender que nessa emoção do pensamento negativo você não tem como ter clareza, você não tem como acessar a consciência, porque esse pensamento já te gerou desconforto. Você precisa mudar o seu estado emocional e aí depois acessar essa informação novamente e entender, tá, mas normalmente um pensamento negativo tem uma necessidade por trás. Encontra essa necessidade e aí expressa pra ele, ou de uma forma gentil, encontra um momento pra trocar essa ideia, tá? É importante que você sinta, tô sentindo o que aqui? É medo ou amor, né? O medo vai querer, tipo, julgar, dizer que o erro é dele, ou falar de uma forma que torne ele culpado. O amor vai querer compartilhar uma oportunidade de resolverem uma questão e ambos se tornarem melhores. Nome do livro, Um Curso em Milagres, tá? Ó, eu vou colocar o link pra vocês, quem tiver interesse no livro, eu vou colocar o link lá no Telegram, tá? Pra vocês acessarem, se quiserem comprar. Quem já tá aqui, o livro é bem denso, tá, gente, ó? É bem denso, é um profundo autoconhecimento, é uma reconstrução de toda a sua mente, realmente é um desconstruir tudo pra realmente acessar o que é verdadeiro. Então, assim, se você sentir de comprar, eu vou mandar o link lá, mas se você quiser esperar mais um pouco, acompanhar mais o conhecimento, e aí no seu momento você adquire, tá bom? Continua o raciocínio. Como perder o medo de amar e ser boba, trouxa? Olha só, Maisa, talvez você já até tenha compreendido até o final da live, né? Mas a ideia é que trouxa eu acharia que sou quando quero amar e tô vivendo medo. Eu tô sendo trouxa pra mim quando eu quero uma coisa e tô fazendo outra, né?
Então, o outro, para uma coisa, tá? Uma coisa aqui. Quando você percebe, eu era totalmente assim, de achar, meu Deus, tô sendo otária, tô sendo isso, tô sendo aquilo. E todas as pessoas que estavam ao meu redor pensavam o mesmo. Não tem como elas pensarem diferente, porque as pessoas se conectam à minha projeção. Então, se eu vivo o medo, a crença no ilusório, eu vou conectar a pessoas que vivem também e vão concordar, afirmar a minha crença. Quando eu começo a perceber que, pô, não faz sentido nenhum eu querer amar e viver fazendo coisas que são contrárias, e eu começar a pensar em fazer o que é realmente, uma dos impedimentos, o que é o orgulho do ego? É a vergonha. Ah, como é que eu vou agora expressar amor aqui pro meu parceiro? Que vergonha se a minha amiga vê. O que meu amigo vai falar? Né? Ah, o que as pessoas vão pensar? Nossa, eu já falei tão mal dele pra minha amiga e agora eu vou querer amar. Meu Deus, o que ela vai pensar? Então, é pura ilusão do ego, tá? Então, para pra pensar. Como perder o medo de amar? Amando. Ama pra ver. Talvez você esteja tão fria, tão rígida, tão fechada, que quando você for dar um passinho, a pessoa que tá do seu lado não vai nem sentir, nem entender, vai achar que você tá pirando. Então não espere, amar não é esperar o amor do outro. Amar é amar e ponto. Quando você ama, você tem amor. Agora, quando você não ama, aí sim, minha amiga, aí você tá tendo um caos, né? Então eu sinto que sou trouxa quando me proponho a amar e tenho só comportamentos contrários. E aí, o que eu tenho? Estresse, raiva, impaciência. Poxa, não tem nada a ver. Eu mesmo tô me ferrando, entendeu? Então, é entender. Fase transitória. Você vai amar e as pessoas talvez que te conhecem não vão entender, vão se arriar, vão debochar e tá tudo bem. Pensa que essas pessoas estão alinhadas ao sistema de pensamento que você tá saindo. Não espere comportamentos dessas pessoas. Tenha os comportamentos. E quem tiver que mudar com você, através do novo reflexo que você vai começar a trazer, vai mudar. E quem não tiver que mudar, porque cada um muda no seu tempo, vai simplesmente se afastar. E é natural, não é porque não gosta de você, não é porque isso, porque aquilo. E se essa pessoa tiver esse pensamento, tá tudo bem. Você não tem controle sobre o outro, você tem controle sobre você, o que você quer. Entende? Então pessoas se afastam porque mudam os interesses. A gente fica numa relação enquanto tá interessante. Se não tá mais interessante, a gente sai. Entende? E aí a gente sai com a certeza de que eu mantenho pra mim o que é interessante. Em algum momento, fazendo o que eu acho interessante, eu vou conectar alguém que acha interessante o mesmo. Tá bom? Vixe Maria, meu namorado é orgulhoso, se só eu vou atrás de querer resolver, tenho medo de que ele não me ame e eu esteja aceitando pouco. Tenho medo, tu tem medo, entende? Tu tá com medo, então ou você começa a agir no amor, escolher, porque no medo você não sai do medo, entendeu? Não tem como sair daí. Se você ficar alimentando, eu tenho medo, ama um pouco, sabe? Ama um pouco, o que você pode fazer pra amar? Sabe, como é que você pode amar? Alguma vez você elogiou esse cara? Alguma vez você olhou para as qualidades dele e pensou, nossa, eu gosto disso? Alguma vez você deu um carinho? E se ele não sabe receber, tá tudo bem. Faça você, faça pra você mesmo, faça pra outra pessoa. Comece com aquilo que você acha que o outro vai receber. Confesse pra ele, olha só, eu percebo que até hoje eu vivi a relação com medo, eu quero começar a ter atitudes diferentes, talvez eu te dê talvez eu aprenda a amar e faça algumas coisas que não fazia antes, eu espero que você receba. Se você não gostar de alguma coisa, me fale. Entende? Assuma a escolha que você quer. Não tem como você sair desse medo aí. Hoje mesmo eu dei um exemplo lá no Telegram, se você não tá lá, entra lá. O Michael, ele queria me falar uma questão que estava gerando desconforto dele na nossa relação. Eu, quando tô muito animada, não tenho hora pra dormir. Fico falando, fico agitada. E ele tem o horário de baixar, eu também tenho. Só que eu excedo. Ele queria me falar isso e ele meio que travou. E aí eu olhei pra ele e disse, Michael, Michael não, porque eu não chamo ele de Michael. Eu disse, amor, tu tá querendo me falar alguma coisa? E aí ele disse, como é que tu sabe? Eu sei, né, gente? Porque a gente se comunica e hoje a gente não precisa nem falar pra se entender. A gente se entende no olhar, no gesto. E ele foi me falar, e ele falou, e ele falou direitinho também, né? Eu queria fazer um acordo contigo, parará. Eu olhei pra ele, beleza.
né? E aí eu mostrei pra ele que o medo dele, a travinha que ele teve pra me falar de uma coisa que tava gerando desconforto nele, foi porque eu sou a pessoa que mais faço isso e me esforcei muito pra conseguir isso na relação, porque eu ia comunicar e ele se defendia, ele achava que eu tava atacando, ele achava que eu tava querendo dizer que ele tava errado, porque muitas vezes antes de eu ter essa consciência, era isso que eu fazia. Eu tava atacando, eu tava querendo botar a culpa nele, eu tava querendo dizer que ele tava errado. Então, pra ele entender que eu mudei, eu tinha que encontrar a melhor comunicação. E várias vezes eu comuniquei, e ele se defendia, e gerava conflito, e eu pensava, caraca, mas vamos lá, eu assumi a responsabilidade. Eu digo isso para as minhas alunas: assuma que enquanto você não for entendida, você não tá comunicando direito. Porque dessa forma você vai buscar formas diferentes de comunicar. Porque a gente quer dizer que o outro não nos entende, mas a gente vive comunicando da mesma forma que a gente já percebeu que não adianta. Então, por que o Maicon temeu me trazer? Porque ele estava com medo do próprio julgamento que ele tinha antes sobre quando eu fazia isso. Quando eu fazia isso, falava pra ele uma coisa que estava ruim, ele me julgava, ele se estressava, ele se defendia. E quando ele foi virar a moedinha falar pra mim, ele achou que eu teria esse mesmo comportamento. Projeção, entendeu? Exemplo prático de projeção. Um exemplo prático de projeção. Então ele foi falar e deu uma travadinha. Aí mostrei pra ele, ele pensou, caraca, que bom entender isso, sabe? Realmente, projeção aqui na prática. Né? Porque eu não fiz nada, ele falou pra mim e eu recebi. Beleza, que bom. Perfeito, vamos alinhar isso, né? E ele tava temendo que... Por que ele tava temendo? Porque ele tinha um pensamento que era o próprio comportamento que ele tinha antes. Nessa situação. Se o parceiro não quer conversar e se afasta quando falo o que incomoda, já tentei várias formas. Será que se eu estou disposta a resolver... Então, continua tentando se você quer resolver. E pra que você consiga, tire o olho da ideia de que ele não te compreende. Senão você não vai conseguir. Você vai ficar com raiva, você vai ficar culpando mesmo assim. Você vai achar que você é a sabidona e que ele não entende nada. É ego. Então, tira o olho dele, leva pra você e percebe, tá, eu falei assim, ele reagiu assim, beleza. Eu acho que aqui ele acabou interpretando dessa forma, então eu vou falar de outra forma. É uma prática. Muitas pessoas dizem, não tem comunicação, é muito difícil. Sim, mas tu tá praticando há quanto tempo? Né? Ou tu simplesmente vive fazendo a mesma coisa e achando que não dá certo? Me dá uma dica pra autoconfiança, por favor. Ô, gente, não tem dica, gente. Vocês têm que olhar pra vocês e determinar que vocês não querem mais sentir o que vocês estão sentindo e perceber quais situações desperta essa insegurança. Quais situações você se sente inferior? Por que você se sente inferior ou insuficiente? Talvez você se sinta insuficiente porque você não acha que você tá bem consigo mesma fisicamente, vai cuidar do seu corpo. Talvez você se sinta inferior porque você acha que outra pessoa é mais inteligente que você, vai cuidar do seu intelecto. Talvez você se sinta insegura porque você não ama o seu parceiro e você sente que tudo que você está fazendo pode vir a deixar a relação, pode vir você se separar, vai dar amor. Tá? Até quando insistirem em meu casamento? Enquanto você permanecer para evoluir, fique, você não tá perdendo nada, só tá ganhando. Agora, se você permanecer para projetar e viver o sofrimento, sai e vai se curar e deixa que o outro se cure ou siga o caminho dele. A gente tem que estar consciente de que eu quero me manter aqui para pensar em coisas diferentes, para viver resultados diferentes. Não para ficar vivendo esse mesmo lugar que eu não estou satisfeito. Senão, o que eu tô fazendo? Eu tô criando mais sofrimento, eu tô sendo irresponsável. Tô sendo irresponsável até ali, né? Sem perceber isso. Então, eu tô sendo irresponsável com a minha felicidade e com a felicidade do outro, porque eu tô prendendo ele junto a mim nesse sofrimento, né? Gente, eu não consigo mais responder, tá? A gente passou bastante aqui. Vamos fazer uma meditaçãozinha pra gente internalizar esse conhecimento que recebemos. Quarta-feira, às 7h07 da manhã, teremos outra live, tá? Convido vocês a estarem aqui comigo. Quarta-feira, às 7h07 da manhã.
Ó, se você puder, claro que você pode, né? Sentar relaxado, ou se você estiver deitada, relaxada, escorada. Respira fundo pelo nariz. Solta pela boca. Inspira. Quando você vai acessando a consciência, você vai conseguindo... Tem 3 planos para desconectar da... 3 planos para transcender na meditação. O primeiro é o físico, quando eu consigo relaxar e não mais sentir que estou presa nele. O segundo é o mental, quando eu consigo acalmar a minha mente. E o terceiro é quando eu chego no meu espiritual, que eu sinto a energia que me rodeia, que sai de mim. E nesse momento eu quero te convidar a simplesmente focar na respiração, que é o veículo para qualquer um desses estágios, independente de você sentir seu corpo ou não. Apenas foque na respiração. Inspire pelo nariz e exale. Inspire e exale. Inspire e exale. Segue essa respiração, levando a atenção para o ar que entra e para o ar que sai. Continue inspirando, exalando. E nesse momento, lembre-se que você está sobre uma lei fundamental dentro da sua mente. Lembre-se que, consciente dela ou não, ela está acontecendo. E que os seus resultados te mostram se você está usando ela consciente ou não. Essa lei fundamental te guia à união, te guia à extensão do amor, o amor que você dá e que você escolhe em você também permanecer. Lembra de inspirar, expirar. Inconsciente, essa lei é distorcida e você projeta medo. Pense num projetor. Pense numa tela branca em frente a seus olhos. Pense que dos seus olhos sai uma luz e dessa luz, nessa tela branca, aparecem imagens como um reto projetor. Que cenas você vê? O que sai da sua mente? O que está à sua frente? Independente do que você tenha visto, sinta-se feliz por saber que ver é o primeiro passo para escolher consciente.
Inspira. E exala. Levando as mãos ao coração, se você sentir. A gente se conecta em profunda gratidão por esse momento, por essa consciência que se une, que se expande. Sinta seu coração. Te agradeço fortemente a presença. Te desejo uma semana incrível. A gente se vê no segundo episódio de Café com Milagres, quarta-feira, às 7h07 da manhã. Um beijo, viu, gente? Ótima noite para todos.